E aí pessoal, sou eu, Bruno Pompeu, CEO do Grupo AD3 Plus. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre LGPD, mais um vídeo, enfim. E eu queria levantar a discussão sobre o que é o LGPD e qual é o seu efeito na mídia programática. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o tema, mas o que eu quero colocar é o quanto isso realmente interfere no ecossistema. Basicamente, qualquer assunto que você for ler ou for entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ele fala sobre a coleta e como você utiliza esse dado. Basicamente, o ecossistema da mídia programática, ele não coleta e ele não utiliza desse dado. Ele simplesmente usa esse dado que já está disponível. Quem disponibiliza esse dado? É o publisher, né? Então, basicamente, a lei ela interfere nos publishers. Então, quando você olha para o ecossistema, você vai olhar lá para o finalzinho do publisher, né? Então, entendendo assim, o publisher é o cara que tem as informações da audiência, ou o browser, né? Que tem informação da audiência, quem é, por quê, quando, como, sexo, faixa etária, perfil sociodemográfico e tudo mais. Quando você vai olhar para a ponta, né? Se você for olhar para o anunciante, esse cara também tem informação do mercado, né? Do cliente, do target, quem é consumidor e tudo mais. Então, você fala das duas pontas que não estão dentro do ecossistema, eles se utilizam do ecossistema. Então, tanto o anunciante quanto o publisher são os caras que a lei geral vai influenciar. Agora, o ecossistema em si, basicamente não, porque todos esses caras eles têm que ter ciência de dados que estão sendo coletados, né? Veículo, site, blog X. Ele tem que estar dentro da lei para ele entender que o usuário que acessa o site, se ele tem área logada, se ele não tem área logada, se ele é aplicativo, se ele não é. Então as informações desse cara que tem que estar muito claras de utilização e tudo mais da lei geral. Agora, quando você passa para a ativação, que são os dados aqui DSP, SSP, enfim, de Exchange, são dados que eles já têm que estar legais, eles já têm que estar dentro dos parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você vai utilizar esses dados para ativação, aí sim, esses dados têm que estar ativados. Então, basicamente, na minha visão técnica, e eu tenho tido algumas conversas bem longas com o nosso escritório de advocacia, que nós aqui nesse meio, basicamente a gente só recebe o dado, então a gente teria que ter uma questão legal de estou recebendo o dado e não me responsabilizo por eles. Ok. E aí eu faço a ativação, porque este dado, nenhum dos dados ficam aqui com a gente, ou são do anunciante ou são do publisher, né? A gente simplesmente, o anunciante quer falar com pessoas que estão navegando agora em sites de notícias pela classificação IAB. Então, se o publisher ele é classificado como site de notícias na categoria IAB, eu vou exibir uma publicidade para ele porque ele diz sim. Então, a preocupação agora não é no ecossistema, e sim nos publishers, né? Porque quando você vai olhar as discussões, que todo mundo fala da programática, do LGPD, a programática do LGPD, qualquer caso de uso, ele cai no anunciante ou no publisher. Ele não cai na tecnologia em si. Então, por isso que eu digo que eu não entendi ainda por que fala-se tanto da interferência do LGPD na programática. Claro que assim, o sistema que a gente utiliza ele tem que estar legalmente pronto para quando ele faz o impacto da mídia, ele não coleta nenhum tipo de dado, enfim, ele tem que corresponder aí às necessidades tanto de GDPR, CCPA quanto do LGPD, mas o ecossistema em si, ele funciona tranquilamente, sem nenhuma interferência das leis gerais de proteção de dados em qualquer nível global. Beleza? Então é esse raciocínio que eu quero colocar. E aí vão ter mais vídeos aqui falando sobre o LGPD e o que eu acredito da mídia programática. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.